Ok. Então, voltando aqui, vamos comentar sobre direito de petição, afastamento para servir a outro órgão ou entidade e o regime disciplinar, tá? Bem, o que seria este tal de direito de petição? O que ele é definido? Ele é definido como um direito que pertence a uma pessoa. Vamos lá. Primeiramente, aqui, gente, ele está dando um conceito amplo. Isso aqui não está dentro da lei de vocês. Ele está explicando, definindo o que é direito de petição, tá? Então, o que tu, servidor, né? Esse daqui, no caso, é o servidor. O que tu, servidor, vai fazer? Preste atenção. Pertence a uma pessoa, que no caso é você, servidor, de invocar o quê? A atenção dos poderes públicos. Olha lá, no caso, o que é esses poderes públicos, professor? No caso seu é a prefeitura de Belém, né? Um poder municipal, sobre uma questão ou uma situação, né? Beleza, professor. Que questão e que situação? Seja para, olha lá, denunciar uma lesão concreta e pedir a uma reorientação da situação. Seja para solicitar a modificação do direito em vigor no sentido mais favorável à liberdade, tá? Todo mundo sabe que existem os chamados princípios constitucionais. E lá nos princípios constitucionais nós temos o princípio da liberdade, né? Então, olha lá. Então, aqui, gente, são os teus direitos enquanto servidor. Você pode requerer algo? Sim, pode. É um direito seu. Você pode denunciar algo que você veja que está ocorrendo? Sim, você pode. Por quê? Porque você tem esse direito, chamado direito de petição. Ele está consignado no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, né? De 88, que assegura a todos o direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra, olha lá, isso aqui é a parte importante, contra a ilegalidade ou abuso de poder. Beleza, professor, isso é lindo, mas me explica isso na verdade. O que é isso aí, professor? Olha, gente, preste atenção. Isso aí significa dizer o seguinte. Vamos dizer que a dona Terezinha, né? A dona Terezinha está trabalhando como professora e ela observa que dentro da direção da escola, a responsável, no caso a gestora, ela vem praticando atos de ilegalidade. Como assim, Daniel, atos de ilegalidade? Ela simplesmente, juntamente com algumas coordenadoras, algumas pessoas que trabalham com ela, vai lá na lanchonete, na cantina da escola, e o material que chega para ser distribuído aos alunos, ela pega esse material, entoca num saco e leva para casa dela, né? Juntamente com outras pessoas. Eu pergunto a vocês, isto é ou não é uma ilegalidade? Sim, porque ela está levando algo que não é dela, é algo público. Isso vem do erário, vem do dinheiro do povo, não é verdade? O povo paga seus impostos, esses impostos são convertidos na área de educação e isso é convertido em merenda escolar para as crianças, os jovens, os adultos. Se ela leva, é óbvio que vai faltar lá na frente. Ah, mas ela pode alegar que estava vencendo. Não, peraí, se estava vencendo é porque não foi utilizado, não é verdade? E por que não foi utilizado? É porque pediu-se material demais, não é verdade? Por que não pediu a quantidade certa, já que se pediu demais para poder chegar a ficar vencido? Então, ela como sendo um cidadão, né, com o direito que ela tem de liberdade, ela vai ser a cagueta, né? Ela vai lá e denuncia. Então, é um direito dela? Sim, porque ela está denunciando um ato de ilegalidade. E se essa diretora vir querer contestar a ela, não, Terezinha, se tu fores lá, eu vou fazer um documento para lhe deixar à disposição. Ou seja, eu vou fazer um documento para lhe exonerar. Ou seja, ou eu vou lhe transferir, eu vou lhe remover. Se ela está fazendo algo por conta da ilegalidade que ela cometeu, ela está tendo o quê? Abuso de poder. Ela está usando aquilo que lhe deram como
um cargo de confiança, né, como sendo uma comissionada ou como sendo uma função gratificada, e ela vai lá e denuncia, e vai usar esse poder dela contra a Terezinha para poder se favorecer. Muita gente que eu estou falando a respeito disso agora deve estar se sentindo nessa situação. Deve estar dizendo assim, eu já passei por isso, né? E não sabia que dentro do poder público tem esse direito. Então, isso vai muito além também disso, né? A gente deu só um exemplo para vocês terem uma ideia, beleza? Então, vamos seguir aqui, tá? Olha lá, deixa eu só jogar vocês para cá. Então, olha lá, gente. É assegurado ao funcionário o direito de... Olha lá o que você vai poder fazer. Quem é o funcionário? Você é funcionário público. Pega, Daniel, mas eu não sou servidor público? Não. Na Prefeitura de Belém, você é funcionário público. De requerer, pedir, reconsiderar e recorrer, bem como de representar. Então, o direito de petição vai lhe dar esses direitos de requerer, pedir, reconsiderar e recorrer, bem como o de representar. Então, veja bem, o requerimento, a representação e o pedido de reconsideração serão apresentados ao órgão de lotação do servidor e decidido pela autoridade que tenha expedido o ato ou proferido a decisão no prazo, olha lá, gente, improrrogável de 30 dias. Tem prorrogação, professor Daniel? Não, não tem prorrogação, tá? Ele é improrrogável, ele tem um prazo apenas de quanto tempo? 30 dias. O que se pode fazer nesse caso é reconsiderar. Tá entendendo? Ele pode se fazer o quê? Ele pode requerer algo que foi pedido. Aí é uma outra situação, tá bom? Em seu artigo 131, o Estatuto estabelece que caberá recurso, olha lá, do indeferimento do pedido de reconsideração e das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Então, gente, eu só vou poder entrar com recurso diante dessas duas situações aqui. A primeira, se for indeferido, né? E a segunda, se as decisões sobre os recursos forem sucessivamente interpostos, tá? Então, só dessas duas formas caberá recurso, tá ok? E aqui embaixo ele vai explicar melhor. O recurso é dirigido à autoridade imediatamente superior, a que se tiver o ato ou proferido a decisão e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. Tem caráter de recurso o pedido de reconsideração quando o autor do despacho da decisão ou ato houver sido o prefeito ou a comissão executiva da Câmara. Vamos entender isso aqui. Bem, tem uma explicação bem lógica disso aqui. Vamos entender. Caindo as coisas aqui. Olha lá. O direito de petição consubstanciado por um requerimento ou representação, uma vez encaminhado à autoridade competente, deverá ser decidido em quanto tempo? Como eu havia dito, em 30 dias. E esses 30 dias são prorrogáveis? Não, são improrrogáveis. Depois desse prazo, olha lá, caso o pedido seja o quê? Negado, como eu falei para vocês. Gente, o pedido foi negado dentro desse prazo. Eu posso pedir novamente prorrogação? Não, porque ele é improrrogável, mas eu posso pedir o quê? Reconsideração, entendeu, gente? Então, não há prorrogação, há o quê? Reconsideração. Que o funcionário como um primeiro recurso e será encaminhado à autoridade competente. Essa autoridade terá os mesmos prazos para decidir. Qual é o prazo, professor? 30 dias. Sobre esse pedido de reconsideração, tá? Frente a mais uma negativa, agora é hora de um novo recurso. Por que, professor, um novo recurso? Porque essa negativa dá a ideia de quê? Indeferimento. Indeferimento. Como foi indeferido o teu recurso, é uma das formas de entrar com recurso. Esse segundo recurso será decidido, dirigido à autoridade imediatamente superior e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. Exemplo, eu vou entrar com recurso com a minha chefia. A minha chefia analisou e deu como indeferido. Aí eu vou atrás do chefe do meu chefe.
deu negado. Eu vou atrás do chefe, do meu chefe, do meu chefe, e assim sucessivamente. Sempre há uma escala superior àquele que eu entrei com o pedido. Ok? Então é isso que ele quer dizer. Olha lá. Bem aqui. O prazo para a interposição do pedido de reconsideração ou recurso é também de quanto, gente? De 30 dias, a contar da publicação ou da ciência do pessoal pelo interessado decisão recorrida. Quanto à representação, está dirigida ao chefe imediato do funcionário, ao qual cabe, se a solução não for de sua alçada, encaminhá-lo a quem for de direito. Eu vou encaminhar para minha chefia, não sou eu que vou decidir. Vou mandar lá para o outro chefe. Um deles vai ter que decidir a situação. Se não for dado andamento à representação dentro do prazo de 5 dias, cuidado com os prazos, cai muita questão com prazo, né? Dentro dos 5 dias, poderá o funcionário dirigi-la diretamente à sucessiva autoridade superior. Vamos resolver isso. Eu vou pegar eu vou solicitar algo, né? E aí eu vou solicitar a minha chefia. Passaram-se 5 dias e a minha chefia não resolveu. O que é que eu vou fazer? Eu vou buscar o chefe do meu chefe. Entenderam? Quando é que eu vou buscar o chefe do meu chefe? Se nesse prazo de 5 dias ele não resolver. Eu não vou esperar uma decisão dele. Se ele demora muito a resolver, eu tenho que passar por alguém mais competente que ele para resolver a situação. Lembrando, gente, que competência não é sinônimo de ignorância, de burrice. Competência está ligada à ideia de quê, professor? Está ligada à ideia da pessoa ter acesso, né, a determinadas coisas e ela não poder resolver. Como ela não vai resolver aquilo, ela vai passar por uma pessoa de competência. Exemplo, eu sou médico clínico geral. Aí chega um paciente com um braço torcido. Eu vou olhar e vou ver que aquilo não é da minha alçada, como diz o ditado, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer, eu vou te encaminhar para um traumatologista ou para um ortopedista para resolver a situação. Ele foi incompetente, não porque ele é burro, ele foi incompetente porque não era da área dele. Então ele passou para competência que possa resolver aquela situação, tá bom? O pedido de reconsideração e recurso não tem efeito suspensivo. Importantíssimo isso, gente, anota aí. O pedido, né, da reconsideração e do recurso não tem efeito suspensivo. Olha, ele não tem efeito suspensivo. O que for provido retroagirá nos efeitos a data do ato impugnado. Ou seja, se tu for impugnado no dia X, ele não pode ter efeito suspensivo. O que é esse efeito suspensivo? Então tá aqui. O efeito suspensivo, tá, gente? É aquele que provoca o impedimento da produção imediata dos efeitos das decisões que se quer impugnar. Assim, para o Estatuto, em estudos ao entrar com o pedido de reconsideração e recurso, enquanto analisado e julgado, este não terá efeito suspensivo. No entanto, em casos de provimento do pedido de reconsideração de recurso, os efeitos de decisão retroagirão. O que significa isso? Eu vou passar para X. Se aquele X não resolve, né, se ele não tiver algum impedimento para poder resolver aquilo, né, aquela decisão ela for impugnada, eu vou voltar para o anterior a ele. Ou seja, eu vou retroagir. O cara vai analisar e vai tentar mandar para uma outra pessoa que tenha competência para resolver aquela situação. Saiba que também para o exercício do direito de petição é assegurada vista do processo ou documento na repartição ao funcionário ou seu representante legal. Quando ele fala em representação legal, é que às vezes o funcionário ele pode ter uma procuração dada a quem? A um advogado, por exemplo. Ele pode ser o representante dele numa determinada ação. Bom, mas esse direito não é infinito, ou seja, você não pode exercer o direito de petição quando bem entender ou quando lhe der na telha. Há um prazo para você exercer tal direito e esse prazo chama-se de prazo prescricional. O que significa isso, professor? É que se tu tiver uma situação para resolver, não vai ficar para sempre, vai ter um momento que pode prescrever, ou seja, não ter mais validade.
Em linhas gerais, a prescrição é a perda do direito de ação sem prejuízo do direito material, o que atinge diretamente a pretensão, não podendo mais o titular do direito buscar a prestação jurisdicional. Em se tratando, portanto, de prazos prescricionais, o Estatuto assim estabelece em seu artigo 135. Bem, aqui está, gente, a ideia da prescrição. Quando é que pode prescrever determinados direitos de petição? Sim, Professor, vai. quer dizer que o funcionário, ele mesmo pode ser representante dele? Ele Não, pode dar, ele mesmo, ele vai entrar com a ação, tá entendendo? isso, Mas ele mesmo se pode entrar com determinada ação. situação não for de direito dele, aí ele pode ter uma pessoa que o represente. No caso, um advogado, por exemplo. Tá bom? Mas ele mesmo pode entrar, porque o direito de petição é um direito do servidor, o servidor que entra. Se o servidor não pode se representar, ele faz uma procuração dando plenos poderes a alguém que o represente. Tá bom? Olha lá, quanto é que isso vai prescrever? Existem duas situações. Ele pode prescrever em 5 anos ou em 120 dias, né? Olha aqui que tu vai pensar que é 120 anos, tá, gente? Que ninguém vive mais do que isso, pelo amor de Deus. Ou em 5 anos ou em 120 dias. Aqui são 4 meses, né? Tô ajeitando aqui. Tá? Quando é que isso vai prescrever em 5 anos? Quando os atos decorrem de, olha lá, demissão, cassação de aposentadoria ou que afetem o interesse patrimonial e crédito resultante das relações de trabalho. Vamos pegar só um desses aqui para te entender. Demissão. Né? Aí entraram na justiça, a própria prefeitura, né, através de um processo administrativo, entrou com uma ação contra você. Né? Você exerceu alguma atividade ilícita ou não, e você está se defendendo. Se esse processo passar dos 5 anos, né, ou seja, em 5 anos esse processo continuar, até 5 anos, esse processo ele vai prescrever, ou seja, ele não vai ter mais nenhuma ação contra você, tá? Ele prescreve. Então você vai para cima, vai para baixo. Ah, não conseguiu. Aí chegou nesse prazo de 5 anos, ele prescreve. Ou seja, se quiser de novo, vai ter que entrar de novo, tá? E qual é a outra situação? Então vamos lá. Só existe a primeira, o direito de petição para demissão, cassação de aposentadoria ou que afeta interesse patrimonial e crédito resultante das relações de trabalho são de 5 anos. E o resto, professor? E outras ações? Os demais casos, né, que são fixados em lei, somente em 4 meses. Né? Então, em 4 meses, outros direitos de petição, outros direitos que você tenha dentro do processo de pedir, né, de reconsiderar, de requerer, em 4 meses ele vai prescrever, tá? Dependendo das circunstâncias. Até porque o governo ele não pode esperar demais. Eu tenho um funcionário, esse funcionário está no processo, ele vai passar por um processo que a gente chama de PAD, né, que é um processo administrativo, com relação a alguma atitude que ele tomou. Então, ele vai passar por uma penalidade, que a gente vai ver lá na frente. Se nesse processo de penalidade, de demissão, ele vai em cima, vai embaixo, vai de um lado, vai para o outro, se em 5 anos ele não houver nenhum tipo de interesse com relação àquilo, ele prescreve. Como assim não houver? Ele teve um ato ilícito em 2015, né? Só que a prefeitura ela não tomou nenhuma atitude. Ou seja, passaram-se 5 anos desse ato e aí a prefeitura vai, agora eu vou entrar com uma ação. Ela não vai mais poder entrar porque o processo já prescreveu, já passou. É que nem quando uma pessoa comete um crime, né? Há 30 anos atrás ela cometeu um crime. Aí quando as pessoas vão buscar os arquivos daquela pessoa, eles vão observar que aquela pessoa ela não mais pode ser feito algo contra ela porque já prescreveu, porque já se passou muito tempo. Assim mesmo acontece nesses processos de prescrição, tá bom? Então, o que eu preciso saber para minha prova, para mim não ficar voando com relação a isso? Primeiro, eu tenho que saber isso. Vamos voltar aqui. Eu tenho que saber o que é assegurado ao funcionário, que é esse pedaço aqui de cima. Ó. Isso é que eu tenho que saber, tá bom? Eu tenho que saber isso aqui, quando é que entra com recurso, tá bom? São 2 situações, né? Eu tenho que saber aqui também que ele tem um caráter, volta aqui para baixo, que ele tem um caráter de recurso pedido e reconsiderado quando o autor do despacho, volta para cá,
Quando o autor do despacho de decisão ou ato houver sido do prefeito ou comissão executiva da Câmara. Comissão executiva é o presidente da Câmara, né, dos vereadores, o vice-presidente, secretário, tá? O que mais eu preciso saber? Eu preciso saber aqui embaixo, ó, são as partes importantes que eu estou te destacando para te estudar. Que o pedido de reconsideração, ó, do recurso não terá efeito suspensivo, né? Volta. Não terá efeito suspensivo, sim, né? O que for provido retroagirá nos efeitos do ato de impugnado, tá? Eu preciso saber também o período de prescrição, que são de 5 anos para essas determinadas situações que eu coloquei aqui para ti, tá? E de 120 dias. Então, só existe 2 períodos, gente. 120 dias e 5 anos, tá bom? Então, eu não preciso ver tudo que eu falei aqui, eu só preciso entender. Mas se cair na tua prova algo a respeito, ele vai pegar só esses pontos aí para te entender. Ele pode colocar uma questão assim: quando os atos, com relação ao direito de petição, prescreverá quanto aos atos que decorrem de demissão em 2 pontos? 5 anos, 120 dias, 4 anos, entendeu? Ele faz uma pergunta em cima dessas situações. Então, por isso que eu tenho que entender que quando se falar em direito de petição, só existe 2 períodos, o de 5 anos e o de 120 dias, tá bom? Bem aqui importante também, o direito de prescrição prescreve a partir da data da publicação do órgão oficial do ato impugnado ou quando se for de natureza reservada, em data em que ele estiver conhecimento ou funcionário, que estiver conhecimento funcionário. Coisa importante também. Professor, o que é isso aqui? Presta atenção, gente. Primeiro, quando ele fala data de publicação, tudo isso tem que sair no chamado diário oficial do município. Eu não posso ser informado pela minha chefia sobre determinada coisa. Então, eu vai prescrever a partir do momento que ocorrer um ato e daquele ato, né, de impugnação, eu tenho um prazo. Dependendo do que seja esse prazo, para poder entrar com esse direito de pedir algo, de petição, de me defender, por exemplo, eu vou ter um prazo. Então, a partir do momento que eu fui comunicado da situação e saiu em diário oficial, aí a partir daí eu vou ter que determinar o quê? A minha defesa. Eu tenho um prazo de quanto tempo? Dependendo que seja ou de 5 anos ou de 120 dias, senão prescreve. Quando este for de natureza reservada, da data em que dele tiver conhecimento o funcionário, ou seja, em uma outra circunstância, é quando ele vai ser avisado de determinada coisa, ou seja, ele vai assinar um documento, dando ciência daquilo que ocorreu. Os recursos ou pedidos de reconsideração, quando cabíveis, e apresentados dentro do prazo de 30 dias, interrompem a prescrição, ou seja, ele está contando lá 5 anos, mas se nesse prazo de 5 anos, né, ele entrar com esse pedido, aí vai interromper, aí vai começar a contar novamente, tá bom? Determinando a contagem de novos prazos a partir da data da publicação do Diário Oficial do município. Do despacho denegatório ou restritivo do pedido interrompe a prescrição. Significa dar uma parada na contagem do prazo que, quando se voltar a correr, é começada a contagem do zero. Ou seja, aquilo que eu falei, ele vai entrar com a ação. Mas aí, a partir do momento que ele entra, parou a contagem da prescrição. Agora, se ele parar e não entrar com ação nenhuma naqueles prazos, ou de 5 anos e 120 dias, ele prescreve. Aqui é importante, são fatais, olha lá, e improrrogáveis os prazos aqui estudados, seja motivo de força, aí, olha lá, são fatais e improrrogáveis os prazos aqui estudados, que foram os 2 prazos que eu dei para ti, 5 anos e 120 dias. Só existem esses 2 aqui. E salvo por motivo de força maior. Se tiver alguma ação judicial acima do direito do estatuto, aí é uma força maior. Olha lá. Os prazos que se vencerem em sábados, olha lá, domingos, feriados, santificados e considerado frequência facultativa. Ficam dilatados até o primeiro útil suficiente. Eles são improrrogáveis, mas eles podem ser interrompidos, né? Podem. Podem interromper, dependendo de uma situação de força maior, tá bom?
Outra coisa também, eles são improrrogáveis, mas eles podem ser o quê? Reconsiderados, né? Então, não existe o prazo dele voltar à mesma ação. Deu a ação, ele vai reconsiderando até chegar a uma situação que se torne prescrito, que não há mais como se resolver aquela situação. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração, ou seja, a administração tem que seguir rigorosamente os... Por isso que eu estou falando para vocês sobre os dois prazos de 5 anos e 120 dias. Porque tudo leva sempre a esses prazos de prescrição. Tá entendendo? Ele nunca vai mudar. Então, eles têm que seguir de acordo com o que é bandado na lei. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo, tá? Quando enviados, olha lá, enviados de ilegalidade. Então, gente, ocorreu uma ilegalidade, automaticamente a administração tem que agir, tá? Pronto, acabou o direito de petição. Vocês observem que é enjoado pra caramba, né? É muita coisinha assim. Mas pelo que eu conheço a OCP, ela não vai atuar pedindo uma explicação lógica daquilo. Até porque vocês não vão fazer a prova da OAB, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês têm só que entender quem são os prazos, o que é direito de petição e de que forma você pode entrar com recurso. Pronto. Sabe desses 3 pontos? Automaticamente, se vier na tua prova, vem fazer essas 3 perguntas. Ah, Daniel, por que ele não pode perguntar uma coisa mais profunda? Porque, gente, se vocês fossem fazer um concurso para procurador, aí até diria, eles têm que ir muito além para o conhecimento de um advogado, por exemplo. Mas, quando se trata de uma prova que vai trabalhar apenas com funcionários, professores, por exemplo, ou agentes administrativos, eles sabem que você não precisa ter um conhecimento muito avantajado. Basta que vocês entendam quem são esses prazos, o que é e quais são os direitos que você tem, em que momento você pode entrar com recurso. Por isso que é só isso que vocês têm que ter em mente, tá bom? Afastamento para servir outro órgão ou entidade. A gente já falou sobre isso, que existe essa possibilidade. Quando, professor, existe essa possibilidade? Vamos voltar aqui rapidinho para vocês entenderem melhor. Deixa eu só sair daqui, tá? Olha aí, galera, deixa eu só falar para vocês melhor. O que seria esse afastamento aí? Gente, presta atenção. Às vezes acontece do servidor público ele estar desenvolvendo uma atividade, uma atribuição dentro da área dele, né? Dentro do poder público. Exemplo, vocês serão professoras. Vão atuar na educação infantil, no ensino fundamental, como técnicas pedagógicas. Aí o que vai acontecer? Só que vamos dizer que no momento que você está atuando lá como professora, alguém lhe convida para você assumir um cargo de confiança em uma outra entidade, em um outro lugar. Se essa pessoa vai te pedir para assumir esse cargo de confiança, você vai ter que largar o seu trabalho, ou seja, você vai ter que se afastar para poder assumir esse cargo. É ou não é verdade? Ah, Daniel, aonde? Como professor? Não interessa. Você vai assumir de alguma coisa. Nem que você saia de ser professora para assumir um hospital, por exemplo. Pode? Pode. Vai lá assumir. Então, você não está se afastando do seu cargo, sim. Então, o que a gente vai explicar? Quais são as formas que a gente tem que lidar com esse afastamento? De que forma vai ocorrer esse afastamento? Tá bom? Então, vamos entender melhor isso agora. Deixa eu voltar para cá. Então, olha lá, gente. Segundo o artigo 140 do Estatuto, o funcionário, mediante sua concordância, poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal ou de outros municípios, nas seguintes hipóteses. Quais são as formas em que você pode se afastar? São 2. Qual é a primeira, professor? Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. No caso, pode ser a função gratificada, que a gente acabou de citar agora para ti. E qual é a segunda, professor? Para exercício de cargo técnico ou em casos previstos em lei específica. Então, ou você pode ser comissionado ou em cargos técnicos. Outra forma existe? Não. Só pode te afastar nesses 2 sentidos. Professor, e se eu sou professora, né?
e aí alguém me chama para me dar aula no município de Ananindeua. Eu posso me afastar de Belém para trabalhar no município de Ananindeua? Não, porque você não está sendo técnica e você não está indo para um cargo de confiança. Você está exercendo a mesma função que você exerce em Belém. Aí, nesse caso, não pode. Tá bom, gente? Nesse caso, para servir em outro órgão, tá, gente? Nenhum funcionário poderá ser posto à disposição ou, de qualquer forma, ter exercício em repartições diferentes daquela que estiver lotado. O que é lotado, professor? Daquela que você estiver trabalhando. Eu trabalho lá no Colégio João Paulo. Então, eu não posso ser lotado em outro lugar, a não ser naquele que eu estiver trabalhando. Sem prévia o quê? Autorização de quem? Do prefeito ou da comissão executiva, no caso da Câmara. Formalizada através de ato competente. Posso ir para outro lugar? Pode, desde que essas duas situações, o prefeito ou a comissão executiva da Câmara, lhe dê esse direito. Quando é que a comissão executiva da Câmara entra? Quando se tratar de funcionários que atuem dentro da Câmara. Daniel, um presidente da Câmara dos Vereadores pode entrar contra mim? Pode impedir? Não, porque ele não é responsável pelo teu órgão. A Câmara dos Vereadores é responsável pelos vereadores e não por nenhum órgão da administração direta da prefeitura, a não ser no processo de fiscalização, tá bom? Então vamos lá, só era aquilo, tá? Só pode ocorrer dessas duas formas. Vou voltar aqui só para revisar. Você pode se afastar para exercício de cargo em comissão de função de confiança ou para exercício de cargo técnico ou de cargos previstos em lei específica. Só nessas duas situações. E se tiver que ir para uma outra situação, tem que ter autorização do prefeito ou da comissão executiva da Câmara. Regime disciplinar. Bem, essa aqui, gente, é uma das partes mais importantes que tem em concurso público. É o que mais cai. Geralmente, quando se faz pergunta, é em cima disso daqui. Então, eu considero, sem dúvida nenhuma, a parte mais importante, tá? É daqui para cá. Por quê? O regime disciplinar, a que estão submetidos os servidores públicos do município de Belém, estão no artigo relacionado a quem? A essa lei que nós estamos estudando. Esses artigos versam sobre os direitos, os deveres e as proibições, as responsabilidades dos servidores e a acumulação de cargos. Então, o que nós vamos estudar nesse regime disciplinar? Direitos, deveres, proibições, responsabilidade dos servidores e a acumulação de cargos. Só que eu tenho uma triste notícia para dizer. Os teus direitos é um negócio pequenininho, mas os teus deveres, irmãozinho, é muita coisa para estudar, para depois você aprender. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar dos direitos dos servidores, né? Quem são os direitos que você tem, meu caro servidor? É só esse de amarelo aí, tá, gente? Esses são teus direitos. Olha lá quem são. São direitos do funcionário, além daqueles especificamente conferidos nesse estatuto. Primeiro, ter condições adequadas de trabalho. Para você, é um direito seu. Não tem um banheiro que preste, não tem um lugar para me alimentar. Já não está nessas condições. Receber da administração os equipamentos, olha lá, o vestuário exigido pela natureza do serviço. Com relação a isso daqui, a gente pode receber os equipamentos. No caso, os professores eles recebem os livros, os professores têm que receber o pincel, o apagador, coisa que isso não existe, mas aqui na lei está dizendo que existe, né? O médico tem que receber o material dele, os EPIs, né? Os profissionais de saúde para evitar determinadas contaminações. Então, tudo isso, quem tem que dar? A administração, no caso, a prefeitura, tá? Participar de treinamento de quê? De prevenção de acidentes de trabalho. Muito importante. Infelizmente, nós, professores, não temos isso, mas deveria. Porque nós lidamos com criança, a criança se engasga, a criança tem uma convulsão, uma criança tem alguma atitude que ela tome naquele momento, principalmente criança pequena, engoliu uma tampa de caneta e alguma coisa assim, qual a atitude que o professor tem que tomar? Então, para isso, ele precisa trabalhar a prevenção para que isso não ocorra. Ter acesso ao acervo, olha lá, bibliográfico de sua repartição.
Nós, professores, gente, temos acesso à biblioteca, né? Mas tem determinadas repartições que elas têm um acervo de tudo que ocorreu para que o funcionário ele possa ter acesso a determinadas informações. Sugerir providências que visem o quê? O aperfeiçoamento do serviço. Eu não posso viver do jeito que eu entrei. Os anos vão passando, as condições vão mudando, então o serviço precisa ser aperfeiçoado. Representar contra o ato, olha lá, muito importante, de manifestante ilegal ou abuso de poder. A gente viu lá no direito de petição, né? E seus superiores, tá? Então, se o meu superior age de má fé, utiliza o poder dele para se beneficiar, eu entro com um pedido, né, lá, como a gente já viu ainda agora, contra este chefe. Por quê? Porque se eu não fizer nada, eu estou contribuindo para isso. Eu estou sabendo do ato de ilegalidade e eu não faço nada. Eu posso responder nisso depois sabendo que eu estava ciente do que estava ocorrendo. Custeio de tratamento de saúde. Olha lá. Quando a licença for concedida nos termos que estudamos na aula anterior, né? Foi que a gente estudou todos os tipos de licença. Uma das licenças que nós estudamos foi a licença, né, em acidente de trabalho, por exemplo. Se tu tiver um tipo se for uma licença por acidente de trabalho, é óbvio que a prefeitura ela tem que agir custeando o seu tratamento, já que você estava no trabalho quando ocorreu. Até uma agressão que você leve, que você receba, você precisa ser custeado, tá? Os deveres dos servidores. Olha aí, gente, como é bonito isso aqui. A gente viu os direitos, né? São poucos. Agora os deveres, meu filho, a gente vai o dia todo hoje. Qual é o primeiro dever, professor? Assiduidade. Você tem que o quê? Não faltar. Pontualidade. Você tem que chegar nos seus horários. Usar de descrição. Essa parte da descrição eu acho muito interessante. Vou te dar um exemplo aqui. O pessoal aí que trabalha na educação, acontece muito isso. E esse é um processo que a pessoa não tem descrição. Vamos dar um exemplo que acontece muito. Deixa eu voltar aqui, né? Vou dar um exemplo para vocês que acontece muito mesmo. Às vezes o professor, ele trabalha, vamos dizer, com ensino médio, né? Aí o professor, ele vê, durante as aulas dele, que uma aluna, ela tem fica sabendo de algumas atitudes que aquela aluna toma. Vamos dizer que ela seja uma garota de programa. E aí ele fica sabendo de tudo que ela faz. Aí o que ele vai fazer? Em vez dele se manter com a informação, ele vai utilizar isso de má fé. Ele vai chegar lá na sala dos professores, vai começar a falar: vocês nem sabem, tem uma prostituta lá na sala. É verdade. Olha, ela já saiu com o professor fulano. Gente, isso não é manter descrição, né? Então, se você age dessa forma, você não tá mantendo essa descrição. Se você não está mantendo essa descrição, você pode sofrer uma punição. Tá entendendo? Então, todas as informações que você ouve, e se você for agir de uma forma a deturpar a imagem da outra pessoa, por mais errada que ela esteja, você não é o juiz. Você não tem esse direito de sair por aí divulgando informações que você não tem certeza. Então, por isso a importância da gente manter a descrição. Ok? Tratar com urbanidade as partes, atendendo sem preferências pessoais. Infelizmente, é difícil da gente ver isso, né, gente? O que significa isso, professor? Olha, o que é urbanidade? Você ser uma pessoa pacífica, né? Uma pessoa que trata todos iguais, sem discriminação, né? Aí o que acontece? Tu vai atender com preferência? Não. Às vezes eu tenho aquele amigo do trabalho que eu tenho uma intimidade maior, então eu sempre vou privilegiar o lado dele. Eu não posso agir dessa forma, até porque não é um dever meu tratar todo mundo de forma igualitária. Desempenhar pessoalmente com zelo e presteza os encargos que lhes competirem e os trabalhos do que for incumbido dentro das suas atribuições. Ou simples, né, gente? Você vai atuar dentro da sua área da forma como manda a lei, vai fazer tudo como manda. Sou professor, o que é que eu tenho que fazer? Iniciou o ano, o professor passa por um treinamento,
Logo após esse professor, ele vai receber o material que ele vai trabalhar durante um ano, ele vai ter que preparar um plano de curso, depois um plano de aula, os planos de aula, e vai desenvolver algumas atividades dentro das atribuições dele. Então, isso eu vou ter que fazer de forma a desempenhar pessoalmente, ou seja, eu mesmo vou ter que desenvolver meu trabalho com zelo e presteza, ou seja, trabalhando nos prazos, fazendo tudo aquilo que for incumbido dentro das minhas atribuições. Ser leal às instituições constitucionais e administrativas a que servir. Eu não posso sair por aí falando mal do meu trabalho, falando o que eu quero, da forma como eu quero, não, né? Por mais errado que ele esteja, não é a melhor forma que eu vou encontrar de expressar a minha decepção. Observar as normas legais e regulamentos, geralmente cada lugar tem seu regulamento. Respeitar e acatar superiores e hierárquicos, importantíssimo isso. Obedecendo às suas ordens, só que, claro, se for de forma ilegal, você não precisa obedecer. Pelo contrário, você vai entrar com uma ação contra a pessoa, que isso é abuso de poder. Preste atenção, gente. A questão dos superiores hierárquicos é uma coisa que dificilmente muitos servidores conseguem ter, né? Porque eles olham muito a pessoa e não o cargo que aquela pessoa exerce. Eu tenho uma situação, por exemplo, aqui na Ananindeua, que tem uma diretora que ela, no caso de posto de saúde, né, que ela que comanda, né, os outros postos. Então, cada diretor dos outros postos, eles devem e são submissos a ela, porque ela é a que comanda. Só que todos as desrespeitam pelo fato dela só ter o ensino médio. Ah, ela só tem ensino médio, eu tenho nível superior, eu tenho não sei o quê. Só que isso está errado, porque se ela está naquela função, ela está numa função de confiança. Então, não é porque eu tenho nível superior, porque eu tenho doutorado, mestrado, que eu sou melhor do que o outro. Lembra que o seu cargo, ele serve para você. O seu salário, só o que vai mudar de você para as outras pessoas que atuam do seu lado é apenas o seu salário e as suas atribuições. Mas a forma de tratamento tem que ser com urbanidade. Todos têm que se respeitar. Ninguém é melhor do que ninguém. Tá bom? Quando indicado pela administração, frequentar cursos legalmente instituídos para seu aperfeiçoamento e especialização. É um dever seu fazer parte disso, dos cursos, né? Providenciar para que esteja sempre em dia no assentamento individual a sua declaração de família. Olha aqui. Nasceu guri, tu tem que apresentar lá. Tudo que tiver da sua família, você tem que apresentar para que tudo esteja de acordo. Manter o espírito de cooperação e solidariedade com os companheiros de trabalho. Isso aqui, gente, é muito legal, gente. Sempre à disposição, né, gente? Tem gente que diz assim, eu não vou ajudar, a gente ajuda tanto, e no final, se tu for trabalhar pensando em ter retorno, irmão, tu não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você tem que trabalhar por mérito seu, égua, não, eu estou conseguindo me realizar. Beleza, esse é um ponto positivo. Eu vou trabalhar porque o cara não ri pra mim. A menina não me dá bola. Não, que isso? Você não está trabalhando pela pessoa. Você está trabalhando na sua individualidade, na sua personalidade. Só que sempre cooperativa com seus colegas. Tu vê um colega que não está conseguindo desempenhar, vai lá e te oferece para ajudar, se você tem o conhecimento. Aí, assim vocês vão zelar melhor um pelo outro. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. Olha, isso aqui é muito importante. A gente vê muito em escola, né? As escolas, a gente sabe que todo o estado, né, eles pagam energia. Aí o professor sai da sala, tá com o ventilador ligado, tudo ligado, e ele nem liga, ele deixa tudo ligado mesmo lá e não tá nem aí. Aquilo ali é nosso. Não é só o professor acha que aquilo não é dele, mas aquilo é imposto que a gente está pagando. E quanto mais a gente usa, menos a gente está contribuindo para a conservação. Tá bom? Apresentar ao serviço conveniente trajado e uniformizado quando for o caso. No caso, o professor geralmente não precisa. Submeter-se à inspeção de saúde periódica perante a junta médica oficial do município quando for determinada pela administração. Então, não é a qualquer momento, é só quando a administração mandar. Tá? Usar equipamentos e vestuários fornecidos pela administração de acordo com a natureza, né? De acordo com a natureza do trabalho, né? Ou seja, de acordo com... Eu não vou chegar lá no meu trabalho e vou usar qualquer equipamento. Eu vou chegar com qualquer roupa lá, né? A mulherada vai chegar com qualquer roupa, a macharada vai chegar com qualquer roupa. Não, tem que ser de acordo com a situação a que estiver trabalhando. Agora, é claro, eu sou
Bombeiro, trabalho na praia. Eu não vou lá de calça comprida e camisa de manga comprida, né? Então, é adequado que eu use vestuário de praia, né? Para poder eu atuar dentro daquela área, é uma roupa mais leve. Assim como também eu não vou usar uma roupa de ginástica dentro de uma repartição pública, porque aquela roupa ela não é adequada àquele local de trabalho. Então, tem que ser de acordo com a situação. Atender preferencialmente a requisição destinada à defesa da Fazenda Pública Municipal, pedidos de certidões para fins de direito, pedido de informações do Poder Legislativo, diligências solicitadas por comissões de inquérito e deprecados judiciais. Essa parte aqui, vocês não precisam dar muita atenção, tá, gente? Dificilmente isso cai na tua prova. Isso aqui é mais para a galera que faz para procurador da República, tá? Mas está na lei, né? A gente fala. Ó, merece destaque o dever da obediência. Preste atenção. O que é essa obediência? Essa obediência, a gente está levando em consideração a questão do funcionário que tem um trabalho, desenvolve uma atividade, tem a sua chefia, no caso o professor tem diretor, né, de escola, no caso o pessoal aí que vai fazer para a SEMAD tem a pessoa responsável por você, né, o chefe imediato, e aí você deve obediência, mas obediência dentro daquilo que é as suas atribuições. Ele é o seu coordenador. O que ele vai fazer? Ele vai coordenar o seu trabalho. Você vai desenvolver as atividades de acordo com o que ele for lhe dirigir, dentro da legalidade. Agora, se você acha que esse cara vai agir de forma ilegal, olha, eu quero que você vá ali, né, e tire o dinheiro do banco e traga para mim. Isso é uma forma ilegal, isso não existe. Tá entendendo? Aí você vai fazer isso? Não. Aí você não precisa dever obediência nessa situação. Por quê, professor? Pelo contrário, além de você não obedecer, você tem que entrar com uma petição contra aquele sua chefia, contra aquele servidor. Por quê? Porque ele está agindo com ilegalidade. Então, é o seu dever prestar contra ele. Então, só não vai se ter obediência se o ato a que se referir for um ato ilegal, tá bom? Olha lá, a Drivânia, né, que está aí, a aula de vocês é depois, mas vocês podem ficar aí se vocês forem fazer o concurso de Belém, tá, gente? Se vocês se inscreveram, esse aí é a Lei 7.502. Bem, gente, felizmente a aula acabou, né, gente? Então, eu espero vê-los na nossa próxima aula.